Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo da Epístola de Romanos, com a ajuda do livro de Bruce Anstey, comentários da Epístola de Romanos. E para que a gente possa reater, de acordo aqui com a palavra de Deus, na passagem de Romanos 3, a partir do verso 21, que a gente está, nas últimas reuniões, tratando desse assunto aqui, do capítulo 3, que é a apresentação e a manifestação da justiça de Deus. Eu vou ler aqui a passagem rapidamente aos irmãos para relembrarmos. Diz assim, a partir do verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o ponto, irmãos, que a gente hoje vai discutir, de acordo com o tópico do livro do Bruce, é esse termo aqui, propiciação, que está no verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então, a gente vai, colocar aqui o texto. Como esse tópico não é longo, então eu vou ler de uma vez aqui. E depois vemos as referências. Propiciação. Em ambos os casos, a justiça de Deus foi demonstrada no único ato de Cristo de propiciação. Propiciação refere-se à parte da obra de Cristo na cruz que satisfez plenamente as reivindicações da justiça divina contra o pecado. É a parte de Deus na obra de Cristo, e por meio dela, a natureza santa de Deus exigiu o que lhe era devido em relação aos nossos pecados e a toda a propagação do pecado na criação em geral. A obra consumada de Cristo inclui seus sofrimentos expiatórios, sua morte e seu derramamento de sangue. Essas três coisas são distinguidas nas Escrituras, mas nunca inteiramente separadas uma das outras. Assim, elas devem ser sempre vistas como uma só obra. Estudantes da Bíblia caíram em erro ao separar essas coisas umas das outras. John Nelson Darby afirma em sua nota de rodapé, no versículo 25, que a palavra traduzida como propiciação, na King James, também poderia ser traduzida como propiciatório. O argumento de Paulo aqui é que Deus estabeleceu Cristo como o propiciatório no testemunho do Evangelho, não para a visão física do homem, mas para os olhos da fé. Podemos nos perguntar o que isso significa, mas é bem simples. O propiciatório no sistema de sacrifício do Velho Testamento era o lugar onde Deus se encontrava com seu povo, com base no sangue de uma vítima, em sacrifício. Em Êxodos, capítulo 25, verso 22, diz: ali te encontrarei. Isso ilustra, em tipo, o que anunciamos no testemunho do Evangelho. Cristo estabelecido como o propiciatório no Evangelho é o anúncio de que Deus é agora capaz de se encontrar com o pecador e abençoá-lo pelos méritos do sacrifício de Cristo. Este é o grande resultado da propiciação ter sido feita. Cristo não poderia ser estabelecido como tal até que sua obra na cruz fosse consumada. Mas agora, uma vez que Deus triunfou no que Cristo realizou, Cristo, com sua obra consumada, é o divino lugar de reunião para que todos no mundo venham e sejam salvos. Alguns pregadores dizem: Deus encontrará o pecador na cruz. Seria melhor dizer que ele encontra o pecador que tem fé em Cristo, no alto,
como o propiciatório. Cristo não está na cruz hoje. Portanto, o pecador que deseja ser salvo não vê um Salvador que está morrendo numa cruz, mas um Salvador ressuscitado no alto em glória. Ele está lá hoje como um objeto de testemunho para que todos possam crer. De acordo com isso, os apóstolos pregaram a Cristo como Salvador ressurreto em todo o livro de Atos. Paulo acrescenta, pela fé no seu sangue. O sangue de Cristo é o símbolo da obra consumada de Cristo. Ter fé em seu sangue, portanto, significa que temos fé no que ele realizou em sua morte de sacrifício. O pecador que vem a Cristo para a salvação deve crer que o que Cristo realizou em sua morte foi pessoalmente para ele. E aqui finalizamos o tópico. Então vamos ver, irmãos, já que o tema é propiciação, tem 4 referências aqui desse termo. O primeiro é Romanos 3:25, a qual a gente já leu. A segunda referência é em Hebreus, capítulo 2, verso 17. Diz assim, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Em 1 João 2:2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E na mesma epístola, no capítulo 4, verso 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Irmão Newton, irmão, nesta mesma ótica de entendimento, a passagem de 1 Coríntios 5:7 está ligada também à propiciação? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Sim, irmão, eu creio que tem relação. Como a gente viu lá na referência de 1 João 2:2, né? Vou colocar ali rapidamente. Quando diz aqui, ele é a propiciação pelos nossos pecados,
e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Porque, como o texto aqui fala, né, o Senhor, ele está propiciando não, ele está oferecendo a salvação para qualquer pessoa que tenha fé. Porque, como a gente viu aqui no texto que o Bruce explica muito bem, né, a propiciação é algo que foi resolvido pelo próprio Deus. O Pai envia o seu Filho ao mundo, o Filho, em obediência, segue até o fim, né, até a morte de cruz, como fala lá em Filipenses. Então, ele faz a sua obra na cruz, né, com seus sofrimentos, é julgado por Deus, então ele é julgado naquelas 3 horas na cruz, morre, entrega o Espírito, então é ressuscitado como uma prova de que Deus aprovou a sua obra, e ele é ascendido aos céus, né, como prova de que a pessoa dele foi aceita com toda a honra e toda a glória nos céus. E então, quando se fala de propiciação, irmãos, é no sentido de que o Senhor hoje tem total poder para poder salvar qualquer pessoa, porque ele conseguiu fazer a justiça, resolver o problema do pecado, da morte, né? Conseguiu destruir o mal que foi causado pelo pecado. Então, mesmo se Deus não salvasse ninguém, por exemplo, e o Senhor fizesse essa obra, ele resolveria com Deus isso, né? Foi algo que foi resolvido primeiro entre o próprio Deus, né? O Pai e o Filho. É uma coisa que compete aos dois, entende? Por isso que o Pai se aprove na obra que o Filho fez, porque a obra foi perfeita, conseguiu atender lindamente, né, perfeitamente o problema do pecado. Conseguiu manifestar a justiça de uma maneira plena e perfeita. Cristo conseguiu isso. É uma coisa que compete ao Senhor Jesus. Mas assim como ele se tornou juiz de tudo, eu acredito que isso é falado na pregação de Pedro, de que ele se tornou juiz de tudo e de todos, mas também ele dá a salvação, ele tem total poder para salvar o pecador. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Diz aqui, e nos mandou pregar, aqui é o discurso de Pedro, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, Deus deu esse poder ao Senhor Jesus, porque ele consumou a obra, né? Ele manifestou a justiça, então ele teve esse total direito. O Pai deu a ele todo esse poder por causa disso. Foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Por que isso? Porque o Senhor Jesus está oferecendo essa salvação, porque o Senhor ele tem total poder para isso. Porque lembrando, a justiça de Deus foi algo resolvido entre o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqui na cruz. Então, isso é o que se trata a questão da propiciação. É diferente, por exemplo, do assunto da substituição, que é falado, inclusive, na própria passagem de Romanos 3, né? Que o irmão Bruce cita. Deixa eu ver. Quando diz, pela fé no seu sangue. Aqui no verso 22. Diz assim, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos, mas agora tem um porém, para todos os que creem. Porque, irmãos, é errado, por exemplo, quando alguma pessoa vai pregar o evangelho e chega para um incrédulo e fala assim, Cristo levou seus pecados na cruz.
ele levou os seus pecados. Não, não se pode falar isso, porque Cristo levou os pecados de muitos, mas foram dos seus eleitos. Não levou os pecados de todos. Porque se fosse assim, todo mundo, todas as pessoas seriam salvas. Inclusive, quando uma pessoa ouvir isso, ela pode até pensar: se Cristo levou os meus pecados na cruz, então eu já estou salvo, não preciso, sei lá, não tenho que. Enfim, isso pode causar uma certa discussão, uma certa confusão na mente da pessoa. Mas a questão é: Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, e ele tem total poder para salvar um pecador da morte e dar a vida eterna. Essa é a justiça de Deus revelada. Aí aquela pessoa que crê nisso, então ela tem ciência e é revelado através dessa. A pessoa entende que os pecados dela, sim, Cristo levou na cruz, porque ela teve a fé. Então isso tem a ver com a substituição. Propiciação tem a ver de que Cristo está oferecendo a salvação a qualquer pessoa que crê, entende? Porque ele tem total poder para isso, por causa de sua obra na cruz, ao qual o próprio Deus, Pai, aprovou, ressuscitando entre os mortos. Irmã Tânia, o Newton está primeiro, mas depois, eu não sei se irmão Newton, é outra pergunta, irmão Newton? Ah, tá. Espera aí, irmã Tânia, rapidinho. Então, podemos dizer também que Deus está dizendo que o homem deve arrepender-se dos pecados, como consta em Atos 17:30, vez que todos pecaram? Atos 17:30, deixa eu ver aqui. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Eu creio, irmão, não sei se é bom, seria ler todo o contexto para entender, né? Porque uma pessoa ela não é salva em Cristo se ela se arrepender dos seus pecados meramente. Oh, Deus, me arrependo dos seus pecados, mas ela tem que crer no Senhor Jesus como Salvador. É bem direto isso. A mensagem do Evangelho da Graça hoje é essa. Essa questão de se arrepender dos pecados foi mais para Israel, que Israel foi culpado por ter crucificado o Cristo, né, o Messias. Então, o apóstolo Pedro fala em Atos 2 de que eles tinham que ser batizados, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus para que recebessem o Espírito Santo. Então, irmão, eu creio que aqui seria bom ver todo o contexto, mas para a gente não desvirtuar do assunto, né? Creio que um outro momento seria viável para isso. Algum irmão reunido aí, irmão Dal, pode ajudar então na resposta aí do irmão Newton? Não quero falar sem ter certeza.
A gente pode ver com certa calma, né? Porque eu creio que seja a questão do anúncio do, do evangelho, né? Porque acho que é Isaías que fala, né? Como ouvirão se ninguém pregar, e como crerão, alguma coisa assim. Então, isso fala de um anúncio, porque existe a ignorância do homem em relação ao que Cristo fez na cruz, né? Mas Deus, como a gente já leu aqui várias vezes aqui em Romano, todo homem é salvo por fé. Deus incute nova vida em um homem e, e na responsabilidade dele em crer em Deus também, ele pode ser salvo, como a gente já viu aí a respeito dos pagãos, dos gentios, né? Que a própria criação dá testemunho também. E aí eu creio que está falando-se agora do evangelho, que está sendo anunciado no mundo todo e a pessoa deve se arrepender. Sim, é claro que a, a fé, ela traz sim também consigo o arrependimento dos pecados, né? Mas é como o irmão Michel falou, a gente não prega arrependimento de pecado, a gente prega Cristo. Crê no Senhor e será salvo. Esse nome é dado por Deus, como está falando aí no 31, que é através desse varão aí que vai julgar todos os homens. Então, há um nome que está sendo dado e que nós anunciamos dessa forma. Como foi falado com o carcereiro, né? Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo em tua casa. Paulo não disse, arrependa-se dos seus pecados e será salvo. Eu creio que a questão aí esteja falando mais do anúncio do evangelho e no conhecimento agora desse evangelho, a pessoa se arrepender realmente, mas vem acompanhado com a pessoa do Senhor Jesus, que é o único e suficiente Salvador. A, a ação da propiciação, a obra de propiciação de Cristo, é uma obra capaz, uma obra que foi capaz de salvar todos os homens se todos crescem. Se todos os homens crescem. A propiciação é para isso. Nenhum homem vai poder dar uma desculpa dizendo assim: ah, mas eu não tive uma chance. Ah, não foi para mim. Eu lembro aqui do versículo de. Bota aí, Michel, Gênesis 4, versículo 13. A conversa aqui de Caim com o Senhor. E assim, então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser ou suportar ou perdoado, ou ser perdoado. Mas aí, mesmo Caim aí não vai ter desculpa diante de Deus, diante do Senhor, quando ele for julgado, porque quando Cristo morreu, ele foi propício para salvar todos os homens, se todos realmente crescem em Deus. Então, o homem vai ser lançado num lago de fogo porque ele quis, porque ele resistiu. Não porque Deus não propiciou salvação. Não porque Deus não propiciou um escape para esse homem. O homem vai ser lançado num lago de fogo porque realmente foi a decisão dele em rejeitar Deus. Então, a propiciação, a obra de propiciação foi isso aí. O Senhor Jesus, que ele fez lá na cruz, era capaz de salvar todos os homens que crescem. Então, não haverá nenhuma desculpa, ninguém vai poder dizer que ah, o meu pecado é muito grande, como o Caim está falando aí, e essa obra de Cristo não poderia ser perdoada, né? Não teria a capacidade de perdoar os meus pecados.
O irmão falou aí dessa questão de Deus comunicar a vida, né? Que é uma fase que Deus dá para que a pessoa ela possa ter a condição de entender das coisas divinas. E todas as pessoas, os santos de Deus, né? Enquanto aqui na Terra, quando tinha um relacionamento com Deus, era necessário Deus agir nessa pessoa, né? Para que ela pudesse ter esse relacionamento com Deus. Claro, na medida em que Deus se revelava, né? Porque a gente sabe que Deus ele não se revelou completamente como hoje, nos tempos do Antigo Testamento. Só que esses santos, eles tinha que ser comunicada a vida para essa pessoa, para esse santo, para que ele pudesse ter esse relacionamento com Deus e entender as coisas de Deus. A gente precisa lembrar de que a natureza humana não consegue se aproximar de Deus e nem pode, porque é inimiga de Deus. Então, foi algo que a gente pôde entender isso, né, através do Novo Testamento. E isso aconteceu, por exemplo, com Cornélio. Eu li um pouco ali do que o apóstolo Pedro falou, né, tanto para Cornélio quanto para aqueles que estavam ouvindo o Evangelho. E já mostrei algumas vezes aqui, até para os irmãos, no começo de capítulo 10, que mostra que Cornélio era um homem fiel a Deus. Ele orava a Deus e Deus recebia as orações. Então, Cornélio era um homem que era nascido de novo, que já tinha um relacionamento com Deus. Todavia, ele não tinha as bênçãos, todas as bênçãos espirituais e tudo que concerne à igreja, porque ele não tinha ainda ouvido e nem crido no Evangelho da Graça, que é saber que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, está hoje nos céus, e a pessoa crê que o Senhor morreu por ela. Quando a pessoa ela crê nesse Evangelho da Graça, ela então é selada pelo Espírito Santo, e aí se torna ela se torna inserida em todas essas bênçãos que concernem a igreja. Ou seja, é como se fosse uma promoção. A pessoa continua na família de Deus, mas ela é promovida agora a filho, o que antes a pessoa não era. A pessoa era apenas uma criança de Deus, vamos dizer assim, né? Um filho menor, esse termo. Mas, então, o que acontece? Eu estava lendo aqui essa passagem de Atos 17, e eu percebi uma coisa. Quando o apóstolo Paulo ele está pregando aqui para os atenienses, né, no Areópago, ele começa a falar do assunto do Deus desconhecido, que ele percebeu lá em meio a tantos deuses que esses fizeram, né? Mas aí ele pega esse gancho do Deus desconhecido para apresentar esse Deus. Porque até então, o testemunho geral desse lugar era de que ninguém conhecia. Então, o apóstolo, em toda essa narração do texto aqui, ele está explicando sobre esse Deus. Tanto que faz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, né? Ele não é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, e começa a apresentar a esse Deus. E aí o que acontece? Ele fala então para que todos os homens se arrependam, né? Ou seja, para que tenham noção que são pecadores. O primeiro passo, até para uma pessoa crer no Evangelho, ela tem que ter essa necessidade. Porque quando você crê que precisa de um Salvador, é porque você se reconhece pecador, né? Existe essa fase. Então, Paulo, depois de apresentar Deus a essas pessoas atenienses, ele fala para que eles se arrependam de seus pecados. E aí, no verso 31, isso parece até, ele pegou da mesma maneira como o apóstolo Pedro também falou a Cornélio, que porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Eu percebi uma coisa, o evangelho aqui não está totalmente pregado. O apóstolo Paulo estava explicando que os homens precisam se arrepender de seus pecados, porque vai chegar um dia que um homem vai julgar essas pessoas. E tem um homem com total capacidade de julgar. Porque o Senhor Jesus, ele é um homem como nós, né, no sentido da humanidade pura, claro, pecado à parte,
mas ele continua e sempre será um homem, né? Um homem. Então, esse homem hoje, ele também é juiz. Vai chegar um tempo que ele vai julgar as pessoas que não creram nele, ele vai ter total direito de julgar. E também porque ele veio aqui à Terra, ele também passou por muita coisa aqui na Terra e não pecou, né? Então, ele tem também a questão da experiência de viver aqui na Terra como um homem aqui vive, né? Mas lembrando, pecado à parte. Então, tudo isso mostra que ele é um juiz perfeito para julgar os seres humanos. E aí Paulo, ele fala isso. Só que o que acontece? No verso 32, fala assim: E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: Acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então, irmãos, eu me atentei ao seguinte: fala que eles creram. Mas parece que eles creram na mensagem que Paulo falou, mas não foi do evangelho completo ainda. Eles creram porque, de alguma maneira, Deus comunicou vida a essas pessoas para que elas se interessassem no assunto e pudessem ter uma outra oportunidade de ouvir por inteiro o evangelho da graça. Então, eu creio que essa parte aqui, né, desse crer, é porque creu nesse Deus, a qual eles não sabiam que existiam, né? E o apóstolo Paulo apresentou esse Deus para ele. E a questão da necessidade de se arrepender de seus pecados, porque vai chegar um dia de juízo. Mas aí, por alguma maneira, o apóstolo Paulo ele não conclui para falar que esse mesmo juiz também é salvador e está salvando por meio dessa obra que ele fez, né? Com a obra na cruz, e porque ele foi interrompido. Porque quando ele falou que Deus o ressuscitou dos mortos, eles começaram, né, a escarnecer, e aí começou o barulho. Aí ele não terminou. Então, eu creio que esse é o ponto, irmão José Newton. Então, o apóstolo Paulo pede sim para se arrepender, só que é interessante perceber que aí não é a finalização da história, não é esse o ponto principal das pessoas simplesmente se arrependerem. Elas têm que se arrepender, porque eles vão perceber que precisam de um Salvador, como Jó, lá no livro de Jó, Jó até se lamenta, né? Fala, como seria bom se eu tivesse um intermediador que pudesse me defender no julgamento, né? Porque até então não era revelado isso, mas o Evangelho da Graça traz isso, né? Mostra que temos um Salvador e que nem sequer entraremos no julgamento, porque não vai ter necessidade, porque já somos justificados em Cristo Jesus. E também a questão do arrependimento, irmãos, em nossa vida, enquanto a gente vive, a gente sempre vai estar se arrependendo, né? A gente crê no Evangelho da Graça, primeiramente, reconhecemos a nossa posição em Cristo, mas a nossa santificação, a nossa responsabilidade de viver diante de Deus aqui por meio do Espírito Santo e deixando para trás as coisas velhas que pertenciam ao velho homem que foi crucificado com Cristo, isso a gente tem, esse arrependimento, todo dia, direto, né? Então, não é um arrependimento que é somente uma vez. Ah, me arrependi dos meus pecados, a partir de agora eu não peco mais. Quem dera se fosse assim. Aqui tem uma pergunta da irmã Ana Carolina, mas Lusitânia aqui já tinha levantado a mão. É alguma pergunta, Lusitânia? É que já se esticou muito do contexto que o irmão Michel falou, e aí era sobre a questão da propiciação, né? Eu não sei se eu entendi errado, mas eu entendi que porque, para mim, eu não sei, eu creio que a propiciação, a expiação é para todos, mas a gente sabe que só os que creem é que serão salvos. Aí eu não sei se eu entendi mal a colocação do irmão Michel,
eu posso ter entendido mal. Depois o irmão Dal explicou melhor aí, mas eu fiquei eu fiquei um pouco com dúvida, mas não com dúvida em relação, assim, eu posso ter entendido errado o que o irmão quis falar. Posso ter entendido errado. Sobre a questão que o irmão Michel tinha comentado sobre o fato de Jesus ter morrido para que muitos sejam salvos. Mas foi um pouco antes, o irmão tinha falado sobre... Agora eu já não lembro, porque se distanciou muito da... Se eu me lembrar, eu coloco lá na pergunta. Ou lá no chat. A irmã Ana Carolina, ela perguntou aqui, irmãos, então seria errado dizer para a pessoa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus? Seria mais correto falar apenas para ela crer na obra de Cristo na cruz, que assim ela será perdoada de seus pecados? Pergunto isso porque, ao evangelizar, já falei para a pessoa se arrepender de seus pecados. A palavra... bota naquele texto que o irmão José Newton pediu para você, Michel. E agora, não levando o tempo das ignorâncias, como é? Esqueci onde estava. Você consegue lembrar? Deixa eu ver aqui. Atos 17:30. Aí. Então, aí diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora. Por que diz assim, anuncia agora? Porque Cristo consumou a obra da salvação. E agora está existindo um anúncio de um evangelho. Um evangelho que salva. Diz assim, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependem. Então, essa é a propagação do evangelho. Está chegando em todo mundo, levando o nome de Cristo também. E ele diz que por que as pessoas devem se arrepender? Como o irmão colocou aqui, né? Porque haverá julgamento. Isso tudo aí, haverá julgamento por esse mesmo homem que consumou essa obra ali na cruz. Ele foi feito também juiz. Ele é o juiz e executor também. Então a pessoa tem que ter conhecimento desse evangelho. E o arrependimento é consequência. É consequência de crer. Como o irmão falou aí, né? Quando a gente crê, a gente se arrepende dos nossos pecados verdadeiramente. Quando a gente crê verdadeiramente. Porque o homem tem em si também uma coisa chamada remorso. Que ele pode se arrepender de algo que ele fez, mas não por fé, como aconteceu com Judas. Então a gente não prega que a pessoa se arrependa, porque se eu for falar para um incrédulo, ó, se arrependa de seu pecado, se arrependa dos seus pecados aí, ele, poxa, a gente tem consciência, né, do que é certo e do que é errado. Então a pessoa vai, na sua consciência, vai pensar assim, poxa, eu fiz errado, isso aqui é realmente, eu tenho que pedir desculpa. Né? Mas não é isso que salva. O que está em linha de frente, vamos dizer, é sempre a obra de Cristo, é crer no Senhor Jesus Cristo e a pessoa vai ser salva. Nessa obra de Cristo já está introduzido tudo aí. É o perdão dos pecados, todas as bênçãos, né, espirituais que Deus nos dá. Na obra de Cristo vem todo, vamos dizer, esse pacote todo aí. Então, basta o suficiente é justamente isso aí. Assim como Paulo e os discípulos também pregaram o evangelho da graça dessa forma. A todo mundo,
a todas as pessoas que creiam no Senhor Jesus. Esse versículo aí, 17:30, diz assim: mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, porque antigamente só quem detinha os oráculos de Deus eram os judeus, israelitas. Os israelitas, eles tinham noção do Deus verdadeiro e os profetas profetizaram do Messias. Só que agora, depois da morte de Cristo, que ele foi rejeitado por Israel e também não foi recebido, né, pelos seus e o mundo também o rejeitou, Deus agora anuncia agora a todos os homens. Esse evangelho, essa questão se estendeu, esse conhecimento dessa pessoa se estendeu a todos os homens em todo lugar. Agora não é só Israel. Agora também é gentios, também, em todo lugar que se arrependam. Levanta um pouco mais aí, Michel. 31. Porquanto tem determinado um dia que, com justiça, há de julgar o mundo. Todos aí. Por que em todos os lugares? Porque está abrangendo todos. De julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando o do morto. Todos vão conhecer. Todos saberão que essa pessoa aí é o Senhor Jesus. Então agora, após a morte do Senhor Jesus, Deus está anunciando em todo lugar. Porque antes não era assim. Antes não era assim. Agora existe o Evangelho. Então, quando a gente prega o Evangelho, a gente prega anunciando a pessoa de Cristo que morreu na cruz, ressuscitou, né, morreu na cruz, derramou seu sangue para o perdão de nossos pecados, que isso aí é expiação. Expiação somente para aqueles que serão salvos. Propiciação é uma ação propícia que poderia salvar todos os homens se todos crescem. Mas nem todos serão salvos, porque nem todos vão crer. Mas a expiação é para aqueles que crerem. Esses são tirados os pecados. A expiação tira o pecado daquele que crê. Então, quando a gente anuncia o Evangelho, a gente anuncia esse Salvador. A gente não anuncia uma ação que uma pessoa tem que fazer. Se arrependa do seu pecado. E crê no Senhor Jesus Cristo. Senão fica parecendo que tem duas coisas aí. Há necessidade de duas coisas. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, tá? Eu também tenho que crer no Senhor Jesus. Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Não existe mais nada, não existe obra do homem, não existe mais nada que o homem possa fazer. Então, o Evangelho é algo muito simples, né? Até o irmão Lemon, você fala disso, né? É mais simples do que tomar um gole d'água. Né? É algo que Deus expandiu para o mundo todo de uma forma muito simples, acessível, e deve ser pregado dessa forma, que é o poder da palavra de Deus, que aplicada pelo Espírito, que vai conduzir essa pessoa à salvação. Então é crer no Senhor Jesus. Obrigada, irmão. Eu tinha ficado com essa dúvida porque às vezes ao evangelizar eu já falei assim, né? Que a pessoa tinha que se arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Mas pelo que eu entendi, só você pregar, né, o que o Senhor Jesus fez na cruz, e para ela crer nessa obra, consequentemente já inclui o arrependimento, né? Que o próprio Senhor vai fazer no coração dela. Não é isso? É justamente isso. Primeiro, Deus incute vida na pessoa, para ela sentir o peso dos seus pecados. Se ela não tem vida, ela não vai sentir. Aí a gente vai dizer, arrependa dos seus pecados, ela vai sentir remorso. Poxa, fiz uma coisa errada. Mas aquele que crê, realmente Deus primeiramente curte vida nele, para que ele sinta o peso dos seus pecados. Quando se é anunciado Cristo, aí a pessoa, como até Michel falou aí, ela entende que ela necessita desse Salvador. Ela sabe que precisa ter o perdão, ela necessita do perdão do pecado dela. Não de arrependimento, mas sim de perdão dos pecados.
E somente através de Cristo que ela vai obter perdão de pecado. Porque o arrependimento não vai levar a lugar nenhum. Ela vai se arrepender e vai cair de novo. Mas, contanto que Cristo seja anunciado, né? O nome de Cristo chega aos ouvidos das pessoas. E é assim mesmo. É o Espírito Santo que usa. Eu não diria, Ana Carolina, que fosse um erro, nada disso aí, não. Entendeu? Não diria que fosse um erro, não. Mas, de uma forma mais direta, né? Fosse assim, uma forma mais direta. Que é o Espírito Santo que vai conduzir isso aí. Newton, pode falar aí, Newton. Ele pergunta assim: podemos dizer que Deus pode justificar um pecador cristão sem... Eu não entendi, irmão, esse termo aqui. Pecador cristão, culpado. Culpado não tem culpa. Cristão não tem culpa mais com Deus, não, hein? Cristo levou essa culpa. Se é o que eu estou pensando que é, não sei. O irmão aí pode explicar melhor. Não sei o que quis dizer com isso. Sem que isso afete sua santidade, desde que a fé do pecador esteja exclusivamente em Cristo Jesus, só dessa forma pode Deus ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o pecador. Assim ficou melhor? Não ficou, irmão, não entendi nada. Perdão, não entendi. Agora, se eu for afunilar aqui, né, podemos dizer que Deus pode justificar um pecador sem que isso afete sua santidade? Sim. Por quê? Deus, quando ele salva uma pessoa por meio do Evangelho da Graça, aquela pessoa que creu, os pecados dela foram pagas na cruz, né? A pessoa do Senhor Jesus levou essa culpa. Isso é a manifestação, inclusive, da justiça de Deus, que a gente está estudando nessa epístola. É a justiça de Deus manifestada. Porque o Senhor Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, foi para Deus uma provação que essa obra satisfez totalmente a culpa, satisfez totalmente o... deixa eu ver como é que fala o texto de Bruce, ele fala aqui, né? Aqui. Satisfez plenamente as reivindicações da justiça divina contra o pecado. O Senhor fez isso, né? O Senhor fez isso para Deus, o seu Pai, e isso foi plenamente realizado. Por causa disso, desse poder e dessa perfeição dessa obra, uma pessoa que crê nesse evangelho, ela é salva, né? Devido a essa obra, por crer nessa obra, e Deus consegue cumprir as duas coisas que têm relação com Deus, que é o quê? Justiça e amor. Se Deus salvasse as pessoas e não levasse em conta os pecados, por isso só, Deus não seria justo, porque Deus precisa julgar o mal. É necessário que o juiz julgue o mal e condene a pessoa que fez esse mal. Mas o que acontece? Cristo foi feito um criminoso em nosso lugar. Essa é a questão. Não é que eu, quando criei, meus pecados foram apagados, né? O meu velho homem foi crucificado na cruz juntamente com Cristo. Por quê? Foi porque simplesmente eu criei? Não somente por isso, mas o principal foi porque Cristo levou a minha culpa na cruz. Deus julgou o pecado em Cristo, foi pago nele. Então, essa é a justiça revelada. Tanto que na reunião passada a gente viu a questão dos pecados daqueles antes da cruz.
Os santos do Antigo Testamento que foram salvos por Deus, por exemplo, Abraão, Cristo pagou os pecados de Abraão na cruz também, de Davi, de Salomão. É só imaginar que Salomão, por exemplo, terminou a sua vida com idolatria, com muitos deuses, com muitas mulheres também, né? Ele terminou a sua vida com total infidelidade com Deus. Mas Salomão foi salvo. Por quê? Porque Cristo depois veio na cruz e pagou pelos pecados de Salomão. Só que a diferença é que eles não tinham um entendimento completo disso. Mas nós hoje, depois da cruz, entendemos plenamente o que é essa justificação, o que é essa justiça de Deus revelada, né? E também, claro, o amor de Deus. Porque tudo isso foi amor de Deus. O próprio Deus morrer para poder pagar no lugar do pecador. O irmão Newton colocou aqui, o termo culpado ali está no sentido de o cristão não deve pecar, mas peca, daí ser errado ou culpado. Quando fala que Cristo pagou pelos nossos pecados, irmão, foi tanto os pecados do passado, como também do futuro, de todo o tempo da vida da pessoa aqui. Então o Senhor pagou por tudo. Inclusive é isso que até é isso que nos constrange, né? Pagou por tudo. Por isso que nós cristãos não podemos nos considerar pecador diante de Deus, porque hoje nós somos seus filhos amados, perfeitos, irrepreensíveis. É isso que nós somos hoje para Deus. Por isso que o amor de Deus nos constrange, né? E aí a gente aprende a palavra de Deus para entender a nossa responsabilidade aqui na Terra, né? E entender que a graça para nós traz essa alegria, mas também traz uma responsabilidade. E é o que Paulo fala, né? Se é pela graça, então eu posso pecar à vontade para que abunde. E ele responde, de maneira nenhuma. Por que viveremos para uma coisa a qual morremos? Nós morremos para o pecado, posicionalmente. Devemos mostrar também isso na prática. Tem um sinônimo aqui, irmãos, da palavra propiciação que eu achei, e que tem um significado de dar condições para. E aí, acredito que é nesse sentido mesmo, de dar condições para. E nesse caso, é que Cristo hoje dá condição para salvar qualquer pessoa. Por isso que a propiciação é para todos. Qualquer pessoa, se crer, Deus tem poder de salvar. Por isso que fala que lá em 1 João que a gente viu, a propiciação é para todos. Mas aí a questão da substituição, né, de quem Cristo levou os pecados na cruz, aí não foi de todos. Foi de muitos, como fala lá em Isaías 53. Vou até colocar aqui.
diz aqui no verso 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, perceba que não fala que vai justificar todo mundo ou a todos, mas a muitos. E no finalzinho aqui do verso 12, fala que, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Muitos, não todos. Porque aqui não está falando, o foco aqui não é a propiciação, de Deus oferecer isso, mas é de quem creu. Então, existe aí essa diferença. Muito interessante também, irmãos, essa questão que o Darby coloca de Cristo ser o propiciatório, né? Que poderia ser traduzido para propiciatório e não propiciação, por conta de que no Antigo Testamento, no Velho Testamento, era o lugar, né, onde Deus encontrava ali o seu povo por conta dos pecados, né, da remissão dos pecados. E isso é muito interessante. É porque Cristo é o propiciatório, né? Ele coloca bem, enfatiza bem isso, né? Cristo é esse lugar. Então não é algo físico, né? É pela fé. E a gente vê o quanto fica mais claro ainda essa questão de a gente não se apegar ao lugar físico, à coisa física. E ele mesmo vai falar, onde tiver 2 ou 3 vão dizer em meu nome, é ele o lugar. É muito interessante isso. Então é em Cristo, que é o propiciatório, é que Deus nos encontra, como ele encontrava lá no Velho Testamento o seu povo, né? No propiciatório. Então achei muito interessante pensar sobre isso, eu nunca tinha pensado assim, em que Cristo, que ficaria melhor tradução se fosse o propiciatório, não propiciação. Muito interessante olhar por esse ângulo, porque realmente Cristo é o lugar onde Deus encontra o pecador, né? Porque é nele, no sangue dele, foi o sangue dele derramado. E é nele que Deus nos vê hoje, como está bem falado aí várias vezes pelos irmãos, na substituição, inclusive, né, lá na cruz. Então, é em Cristo. Esse é o lugar, esse é o propiciatório. Okay? Irmãos, eu acredito que por hoje esse assunto aí tá bom. Não sei se algum irmão ia fazer mais algum comentário. E aí a gente poderia estar lendo aqui de novo tudo, só fazendo um resumo, para a gente encerrar hoje e passar para outro assunto na próxima semana. E acha aí, irmão? Dá uma lida só para a gente fixar mais um pouco aqui o comentário do irmão. Propiciação.
Em ambos os casos, a justiça de Deus foi demonstrada no único ato de Cristo, de propiciação. A propiciação, ele mostra aqui as referências. Bota aqui, propiciação. Refere-se à parte da obra de Cristo na cruz, que satisfez plenamente as reivindicações da justiça divina contra o pecado. É a parte de Deus na obra de Cristo e, por meio dela, a natureza santa de Deus exigiu o que lhe era devido em relação aos nossos pecados e a toda a propagação do pecado na criação em geral. A obra consumada de Cristo inclui seus sofrimentos expiatórios, sua morte e seu derramamento de sangue. Vou ler de novo essa parte aí. A obra consumada de Cristo inclui seus sofrimentos expiatórios, que é ali na cruz, né, quando ele está andando em vida, sua morte e seu derramamento de sangue. Essas três coisas são distinguidas nas Escrituras, mas nunca inteiramente separadas uma das outras. Assim, elas devem sempre ser vistas como uma só obra. Sofrimento expiatório, só lembrando aqui, morte e derramamento de sangue. Estudantes da Bíblia caíram em erro ao separar essas coisas uma das outras. John Nelson Darby, em sua nota de rodapé no versículo 25, que é a palavra traduzida como propiciação na King James também poderia ser traduzida como propiciatório. O argumento de Paulo aqui é que Deus estabeleceu Cristo como o propiciatório, no testemunho do Evangelho. Não para a visão física do homem, mas para os olhos da fé. Podemos nos perguntar, o que isso significa? Mas é bem simples. O propiciatório no sistema de sacrifício do Velho Testamento era o lugar onde Deus se encontrava com seu povo, com base no sangue de uma vítima. Um sacrifício. Isso ilustra, em tipo, o que anunciamos no testemunho do Evangelho. Cristo estabelecido como o propiciatório no Evangelho é o anúncio de que Deus é agora capaz, eu creio que seria assim, de se encontrar com o pecador e abençoá-lo. Pelos méritos do sacrifício de Cristo. Este é o grande resultado da propiciação ter sido feita. Cristo não poderia ser estabelecido como tal até que sua obra na cruz fosse consumada. Mas agora, uma vez que Deus triunfou no que Cristo realizou, Cristo com sua obra consumada, é o divino lugar de reunião para que todos no mundo venham e sejam salvos. Alguns pregadores dizem: Deus encontrará o pecador na cruz. Seria melhor dizer que ele encontra o pecador que tem fé em Cristo, no alto, como o propiciatório. Cristo não está na cruz hoje. Portanto, o pecador que deseja ser salvo não vem a um Salvador que está morrendo numa cruz.
mas a um Salvador ressuscitado no alto em glória. Então, só uma pausa aqui. O irmão falar isso aí porque ele mais uma vez, ele enfatiza a questão da obra consumada. Então, Cristo, ele foi até a cruz, ele sofreu, ele morreu, derramou o sangue dele, foi colocado no sepulcro e ressuscitou no terceiro dia. Então, até o momento da cruz, ele fez isso aí. Foi sofrimento, morte e derramamento de sangue. Pronto, ele não está mais na cruz. Não tem mais nada lá. Ele ressuscitou e agora ele está no céu. Então é por isso que o irmão está falando isso aí. Que Deus não vai encontrar um pecador na cruz, porque Cristo não está lá mais. O que tinha de ser feito já foi realizado, foi consumado. Vou continuar aqui. Ele está lá hoje como um objeto de testemunhos no céu, para que todos possam crer. De acordo com isso, os apóstolos pregaram a Cristo como Salvador ressurreto em todo o livro de Atos. Paulo acrescenta: pela fé no seu sangue. O sangue de Cristo é o símbolo da obra consumada de Cristo. Ter fé em seu sangue, portanto, significa que temos fé no que ele realizou em sua morte de sacrifício. O pecador que vem a Cristo para a salvação deve crer que o que Cristo realizou em sua morte foi pessoalmente para ele. Então, todo aquele que se achega a Cristo tem que entender que o que aconteceu com Cristo ali foi por causa dele e para ele. Isso é algo pessoal, como a gente sempre conhece, né? É individual. Então, irmãos, até aqui, né? Até aqui, Michel, tudo bem? Luque aí. Mais algum comentário? Não, irmão.